Pessoal, tudo bem? Bom dia, graça e a paz do Senhor com todos nós, que esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres. Hoje nós vamos falar sobre Samuel, a vida de Samuel, e um episódio aqui entre Samuel e Saul, principalmente destacando Saul como um homem que lhe faltou coragem, no momento propício, no momento necessário, faltou coragem. Coragem foi um item que Saul esqueceu de levar consigo. Esse é o nosso tema hoje, a importância da coragem como uma das qualidades que um cristão precisa ter. Nós vamos aprender que embora Saul tenha se tornado rei, principalmente por causa da sua formidável aparência, ele nunca venceu as suas próprias lutas interiores. Externamente, talvez era muito bonito, alto, com um corpo bem constituído, é o que diz 1 Samuel 9:2, mas internamente, porém, não passava de um anão espiritual. Então, nós vamos observar algumas coisas na liderança de Saul e aprender nessa relação com Samuel o que nós devemos e o que nós não devemos ser com relação a coragem, ousadia e direcionamento do Senhor sobre a nossa vida. Vamos ler aqui desde o 13:5, 1 Samuel 13:5, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar, e subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Então nós vemos aqui esse se esconder entre as cavernas como um ato de covardia em vez de coragem. Versículo 7. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade, do outro lado do Jordão, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor, ou seja, se encheu de medo. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para saudar. E Samuel perguntou: que fizeste? E respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e dali, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Vou repetir: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Foi a justificativa e a desculpa de Saul. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino para Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Deus deu aqui uma palavra de juízo através da boca do profeta Samuel contra Saul, por causa da desobediência de Saul. Saul se atemorizou ao olhar para as circunstâncias, vendo o povo se dispersar, desobedeceu a voz direta de Deus e acabou perdendo o seu trono, o seu reino. É o que nós sabemos através da história de Israel. Então, observe aqui algumas características da liderança de Saul que eu quero destacar para vocês. Em primeiro lugar, quando chega o tempo de ser ungido rei, Saul se esconde entre a bagagem. Aqui nós já vemos alguns traços de discrição, talvez covardia aqui, porque Saul estava escondido no meio das bagagens quando ele foi para ser consagrado sobre Israel. Segundo lugar, quando Samuel pede para Saul liderar, ele apresenta desculpas de incapacidade. E infelizmente muitas pessoas são assim no meio cristão também.
oferecem desculpas para não fazer aquilo que Deus havia mandado eles fazerem. Deus não aceita as nossas desculpas. Deus quer a nossa proatividade, a nossa obediência, a nossa atitude de fé e de obediência ao Senhor. Terceiro lugar, quando os soldados de Saul começam a se dissipar, ele entra em pânico e desobedece às ordens divinas. Entra em pânico e desobedece às ordens divinas. Quando confrontado aqui Saul com o seu pecado, Saul apresenta justificativas diante de Deus. Ele tenta se justificar, ele tenta se explicar para Samuel, mas aí já era tarde. 5. Quando Saul ataca os amalequitas, ele está com medo de confiar em Deus e destruir os seus inimigos. Então nós vemos aqui também a falta de coragem, uma espécie de medo, temor, covardia na vida de Saul. Quando Saul teme perder o apoio do povo, ele constrói uma estátua de si mesmo, um altar, sem Deus ter mandado. 7. Quando os filisteus enfrentam Israel, o medo impede Saul de negociar com os inimigos. E 8. Quando Davi ganha popularidade, a insegurança leva Saul a tentar e a realizar até o suicídio, porque a Bíblia diz que Saul se lançou sobre a própria espada. Então, quais são as lições que nós podemos extrair da vida de Saul? Em primeiro lugar, coragem e covardia são contagiosos. Coragem e covardia são contagiosos. Quando Golias desafiou os homens de Saul, eles fugiram para as suas tendas. Quando os homens de Davi enfrentaram adversários bem superiores, eles permaneceram firmes, lutaram e venceram, conforme nós vemos lá em 2 Samuel 23, de 8 a 12. Então nós vemos que Saul é um exemplo de covardia, de alguém levado pelo medo. E Davi é um exemplo de coragem e de alguém que confia no Senhor. Segunda lição que nós aprendemos com a vida de Saul é que sem coragem, de nada valem boas intenções. Vou repetir, segunda lição, sem coragem, de nada vale boas intenções. O mundo está cheio de boas intenções, mas sem coragem não vale de nada. Saul teve boas intenções quando apresentou ao Senhor ofertas queimadas, uma espécie de holocausto, sacrifício, mas dentro do seu coração ele alimentava temor de que o povo tomasse dele o controle das suas ações. Nós vemos isso claramente aqui em 1 Samuel 13, de 13 a 14. Terceira lição que nós aprendemos na vida de Saul: somente a coragem permite você fazer o que está com medo de fazer. Vou repetir, somente a coragem permite a você fazer o que você está com medo de fazer. Coragem nada mais é do que alguém que subjuga seus próprios medos. Saul mostrou aqui a sua falta de coragem desde o começo, quando ele se escondeu entre a bagagem para evitar que fosse coroado rei, lá em 1 Samuel 10, 22. Sem coragem, irmãos, somos escravos da nossa insegurança e possessão. Vou repetir, a quarta lição que aprendemos na vida de Saul é que sem coragem somos escravos da nossa insegurança e da nossa possessão. O rei Saul se arrependeu momentaneamente em várias ocasiões em que foi confrontado com as suas repetidas tentativas de matar a Davi. Porém, mais tarde, cativo aos seus temores e às suas inseguranças, sempre recaía na prática do mal. Um exemplo disso foi aquela busca por uma feiticeira, uma encantadora, uma necromante na terra de Endor. Então, Saul foi indo de mal a pior, porque era levado pelas suas inseguranças e os seus temores. O quinto princípio que aprendemos aqui é que se falta coragem ao líder, ao povo faltará comprometimento. Vou repetir, se falta coragem ao líder, ao povo faltará comprometimento. Contrariamente ao que Deus havia mandado, Saul e o povo pouparam o melhor do rebanho recapturado dos amalequitas. Mas Samuel havia dito que não era para deixar nada, era para destruir tudo. Os povos, as pessoas e os animais, os bens, tudo. E Saul, infelizmente, desobedeceu. Ele diz ali em 1 Samuel 15, 24, agiu por medo, dizendo, eu temia o povo
e dei ouvidos à voz do povo. Quem dá ouvido à voz do povo, a vox populi, como é conhecido no latim, acaba se lascando. Nós temos que ouvir a voz de Deus. É Deus quem nos guia, através dos seus profetas, através dos seus homens de Deus, através da sua voz interior ao nosso coração, através do Espírito Santo, através principalmente daqui, ó, da sua palavra. Quem ouve a voz do povo acaba se lascando no final. Até porque a direção de Deus não é a democracia, o governo do povo. Demo, povo, cracia, governo. O governo de Deus é a teocracia. Theos, Deus, cracia, governo de Deus. Outra lição que nós aprendemos na vida de Saul é que o líder sem coragem nunca abrirá mão daquilo que é familiar. O líder sem coragem nunca abrirá mão do que é familiar. Está lá em 1 Samuel 28, de 5 a 20. Faltou-lhe coragem para confiar na ajuda de Deus a fim de avançar a um futuro desconhecido. E por último, a última lição que aprendemos na vida de Saul, que na verdade temos que cuidar com a nossa vida com relação a isso, é que a falta de coragem sabotará finalmente o líder. Vou repetir, a falta de coragem finalmente sabotará o líder. Então, tenha coragem. A falta de coragem de Saul lhe custou finalmente o trono de Israel, bem como a sua própria vida. Acabou se suicidando, se lançando sua própria espada e a vida do seu filho, o fiel Jonatas, amigo de Davi, também se findou por causa da covardia do seu pai. Então nós vemos que a covardia nossa não afeta só nós, mas toda a nossa família, todas as pessoas que são ligadas indiretamente a nós ou diretamente, afetivamente a nós, a nossa família. A falta de coragem de um líder sabotará finalmente a vida do líder. Então aqui nós vemos várias lições na vida de Saul. A primeira delas, coragem e covardia são contagiosas. Segunda lição, sem coragem de nada vale boas intenções. Terceira lição, somente a coragem permite com que você faça aquilo que você tem medo de fazer. A quarta lição, sem coragem, somos escravos das nossas inseguranças e da nossa possessividade. Quarto, se falta coragem no líder, falta comprometimento no povo. E sexto, o líder sem coragem nunca abrirá mão daquilo que lhe é familiar. E sétimo, a falta de coragem sabotará finalmente a vida do líder. Então, vimos hoje através da vida de Saul que coragem é necessária na vida de um líder, na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de todo verdadeiro cristão. Por isso, meu irmão, tenha coragem, fica firme no Senhor, se consagra a Deus, se santifique, busque a face do Senhor. Porque somente através da fé teremos coragem, somente através da fé cresceremos em graça, conhecimento, dedicação, vida piedosa diante do Senhor. Somente através da coragem venceremos os desafios da vida. E Deus nos fará triunfar de graça e de glória, de fé em fé e de glória em glória, todos os dias, para que nós possamos vencer as adversidades, lutas, batalhas, guerras travadas no nosso dia a dia. Amém? Que Deus abençoe você nesse dia lindo que Deus tem preparado para nós. Quero deixar aqui um convite nesse sábado à noite, 19 horas, e no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós vamos ter a nossa conferência profética com o apóstolo Agostinho, lá de Campinas, São Paulo, estará conosco, ministrando para a nossa comunidade, a nossa igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná. O endereço da igreja está aqui embaixo, os horários de culto. Vai ser uma bênção no nome de Jesus. Vem estar conosco, traga a sua família. Venha aprender mais de Deus com um homem que tem mais de 43 anos de ministério. 23 vezes já foi para Israel, tem muito conhecimento da palavra de Deus, é um teólogo, é um grande pastor, é um arquiteto também, um grande homem de Deus com vasta experiência na vida ministerial, vai estar conosco, nos abençoando, sábado à noite às 19 horas, domingo de manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas. Não deixe de estar conosco na igreja Casa na Rocha. Aqui no link de descrição também tem todas as informações para que você contribua nesse ministério tremendo de pregação
da palavra e cuidado das vidas. Venha conosco, se engaje no reino de Deus, lance a sua semente e você vai ver os céus abertos sobre a tua vida. Que Deus abençoe você também, a tua casa, a tua família. Quero terminar orando por você, que a graça do Senhor venha sobre você, que a bênção do Altíssimo venha sobre cada um de nós, que a glória do Senhor faça toda a diferença na nossa vida e que a bênção de Deus, a glória de Deus, a unção do Senhor nos abençoe todos os dias, segundo o seu querer, segundo a sua graça e segundo a sua glória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, um dia abençoado na presença de Deus para você.